Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ricardo Paris. Eu sou Ricardo e hoje temos mais uma parte do livro Miguel Strogoff de Jules Verne. Mas primeiro, curta o vídeo e se for a primeira vez aqui, inscreva-se e acione o sininho para receber as notificações. Já curtiu? Já se inscreveu? Já assinou o sininho? Então vamos para o capítulo de hoje. Laconismo de um edital, capítulo 5. Nizhny Novgorod, ou Novgorod a Pequena, situada na confluência do Volga com o Oka, é a capital do governo do mesmo nome. Acabava ali para Miguel Strogoff a viagem em trem em caminho de ferro. A linha que deveria chegar até a fronteira não ia mais para diante neste tempo. À medida, pois, que ele avançava cada vez os meios de comunicação se lhe tornavam menos rápidos e seguros. Nizhny Novgorod, que originariamente conta só 35 mil habitantes, possui agora 10 vezes esse número. Tamanho excesso de população provinha da célebre feira que ali se faz todos os anos durante um período de 6 semanas. Antigamente era Makariev que tirava o imenso proveito deste concurso de comerciantes. Porém, desde 1817, a feira foi transferida para Nizhny Novgorod, ou Novgorod a Pequena. A cidade, geralmente silenciosa, apresentava, pois, uma animação extraordinária. 10 raças diferentes de negociantes europeus e asiáticos estavam ali reunidas fraternalmente sob a mágica influência das transações comerciais. Se bem que já não fosse muito cedo quando Miguel Strogoff saiu da estação. Ainda havia, contudo, grande movimento de pessoas nas duas partes da cidade que a corrente do Volga divide, a mais elevada das quais, construída sobre um rochedo escarpado, apresenta para defendê-la um desses fortes que na Rússia chamam Kremlin. Se Miguel Strogoff pretendesse demorar-se em Nizhny Novgorod, ser-lhe-ia difícil encontrar um hotel ou uma pousada onde pudesse alojar-se. Tudo estava ocupado, porém seu plano era diferente. Constatando-lhe que no dia seguinte devia partir um vapor de carreira do Volga, dirigindo-se ao escritório da companhia a fim de lhe indicarem a hora exata de sua partida. Dirigiu-se. Soube aí com desgosto que o Cáucaso era o nome do barco. Em viagem de Nizhny Novgorod para Perm, só alegaria ao meio-dia, 17 horas de espera. Semelhante contrariedade não podia deixar de ser extremamente desagradável para um homem que não queria perder um minuto. Que devia, porém, fazer Miguel Strogoff se não esperar? Além disso, nas circunstâncias atuais, nem uma carruagem berlinda ou cabriolé de posta conseguiria transportá-lo com maior velocidade, quer para Perm, quer para Kazan. Era, portanto, preferível esperar pelo vapor, meio de transporte mais rápido que os outros, e que lhe faria, em poucas horas, recuperar o tempo perdido. Estava, pois, Miguel Strogoff condenado a passear pelas ruas da sua ociosidade forçada, sem se preocupar muito com o local onde havia de pernoitar. Se não for a fome que principiada a importuná-lo, teria de certo continuado o seu passeio ao ar livre até romper a manhã. O que ele, pois, se decidiu a procurar foi mais uma cia que uma cama. Ora, casualmente achou ambas as coisas numa hospedaria que tinha por tabuleta Cidade de Constantinopla. Aqui o hospedeiro ofereceu-lhe um quarto bastante decente com pouca mobília, mas a que não faltava a imagem da Virgem, nem os painéis de alguns santos emoldurados em papel dourado. Trouxeram-lhe para assear um pato com recheio de sabor picante e molho de creme, pão de cevada, leite coalhado, canela misturada com açúcar e uma caneca de kvass,
qualidade de cerveja muito vulgar na Rússia. Nem tanto era preciso para constituir uma ceia abundante. Miguel Strogoff ceou, pois, fartamente, e muito melhor que o seu comensal do lado, que, na qualidade de velho crente da seita dos Raskolniks, tinha feito voto de abstinência e tirava as batatas para fora do prato, privando-se de beber o chá com açúcar. Terminada a ceia, Miguel Strogoff, em vez de ir deitar, preferiu continuar maquinalmente o seu passeio pela cidade. A multidão começava a dispersar-se, as ruas iam pouco a pouco ficando desertas, e cada um tratava de voltar para sua casa. Por que seria que Miguel Strogoff não foi meter-se na cama como é natural que se faz depois de um dia inteiro passado em caminho de ferro? Pensaria ele acaso na jovem Lioviana, que tinha sido durante algumas horas sua companheira de viagem? Pensava. Recearia ele que a pobre menina, perdida no meio daquela multidão, fosse vítima de algum insulto? Receava e tinha razão para isso. Esperaria tornar a encontrá-la para, em caso de necessidade, lhe mostrar seu protetor? Não. Encontrá-la outra vez era difícil. E, quanto a protegê-la, com que direito? Será que ela vai aparecer de novo na história? Coloque aqui nos comentários abaixo se você acha que ela vai aparecer ou não. Estou curioso para ver sua resposta. Só, dizia ele, só no meio desses nômadas. E ainda os perigos de agora não são nada em vista dos perigos de amanhã. A Sibéria, Irkutsk, o que voa rostar pela Rússia e pelo imperador vai ela tentar por... Por quem? Para quê? Traz uma guia que lhe permite transpor a fronteira. Com que fim? E além da fronteira, o país está voltado. Os tátaros correm pelas estepes siberianas. Miguel Strogoff, por um momento, ficava pensativo. É de se supor, dizia ele, que esta viagem a Irkutsk fosse projetada antes da invasão. Talvez a minha desconhecida ignore ainda o que se passa. Porém, não. Toda aquela gente que vinha no comboio falou, ou melhor, no trem, falou da revolta da Sibéria diante dela. E não pareceu assustar-se, nem mesmo pediu o menor esclarecimento. Mas então sabia já o que a esperava, e, sabendo, persiste em partir. Pobre menina! Está provado que só um piedoso motivo a levaria a esta viagem. Mas por mais corajosa que seja, e é corajosa, lá isso é, hão de escassear-lhe as forças no caminho, sem contar os perigos e os obstáculos que de todos os lados lhe surgirão. Oh, não chegará, não poderá chegar a Irkutsk. E você? Concorda com Miguel Strogoff ou discorda? Estou esperando a sua resposta, ainda não vi. Deixa eu ver onde que tá. Não tá aqui. Não achei essa resposta. Coloque aqui nos comentários que eu não estou encontrando sua resposta. Vou continuar procurando depois. Miguel Strogoff continuava sempre o seu passeio ao acaso, mas como conhecia perfeitamente a cidade, não era fácil perder-se nas diferentes ruas. Depois de ter andado assim uma hora, foi sentar-se num banco encostado a uma grande barraca de madeira, erguida entre muitas outras numa praça vastíssima. Estava ali haveria 5 minutos, quando sentiu que a mão de um homem se lhe apoiava com força sobre o ombro. — Que faz aí? — perguntou-lhe esse homem de estatura elevada e voz áspera, que Miguel Strogoff não vira aproximar-se. — Estou a descansar — respondeu Miguel Strogoff. — Tencionarás tu passar a noite neste banco? — ajuntou o desconhecido. — Talvez, se isso me convier — replicou Miguel Strogoff com um tom de voz que desdizia do seu trajo de simples mercador. — Aproxima-te, quero ver-te a cara. Miguel Strogoff, lembrando-se de que lhe convinha ser prudente, primeiro que tudo, recuou instintivamente. — Não preciso que me vejam — retorquiu.
e com sangue frio tratou de estabelecer um intervalo de 10 passos entre ele e o seu interlocutor. Observando melhor, pareceu-lhe então que o desconhecido era uma espécie de boêmio, como os que se encontram pelas feiras, cujo contato não se tornava agradável nem física nem moralmente. E, olhando com toda a sua atenção, auxiliado pela claridade do luar, pôde distinguir junto da barraca um grande carro, morada habitual e ambulante desses zíngaros, ou ciganos, que se encontram por todos os pontos da Rússia, onde haja alguns copers a ganhar. Entretanto, o boêmio avançara 2 ou 3 passos e dispunha-se a provocar mais diretamente Miguel Strogoff, quando a porta da barraca se abriu. Uma mulher pouco visível adiantou-se então com vivacidade e num idioma bárbaro, que Miguel Strogoff reconheceu como uma mistura de mongol e siberiano. Disse: mais um espião. Deixe-o lá e venha cear. O paplusca está na mesa. Paplusca é uma espécie de bolo folhado. Você já provou? Eu não. Se já, coloque na descrição abaixo. Miguel Strogoff não pôde deixar de sorrir do nome que lhe davam, quando ele, sobretudo, o que mais temia eram os espiões. Um boêmio, respondendo na mesma linguagem, se bem que o seu modo de se expressar fosse diferente da mulher, disse algumas palavras que significavam: tens razão, Sangarra. De mais a mais partiremos amanhã. Amanhã? Replicou a mulher a meia voz, parecendo surpreendida com a notícia. Sim, amanhã, Sangarra, respondeu o boêmio. É o pai em pessoa que nos manda, para onde nós queremos ir. Depois disso, o homem e a mulher entraram para a barraca, sendo a porta logo em seguida cuidadosamente fechada. Bom, comentou Miguel Strogoff, se esses boêmios desejam falar de maneira que eu não os entenda, aconselho-os a que se sirvam de outra língua. Efetivamente, Miguel Strogoff, na sua qualidade de siberiano, e por ter passado entre as estepes os anos da infância, compreendia quase todos os idiomas usados, desde a tártara até o mar glacial. Quando a significação precisa do que poderia ter as palavras trocadas entre o boêmio e sua companheira, mostrou-se de todo ponto indiferente. Em que isso podia interessá-lo? Como já fosse tarde, pensou em voltar para a hospedaria, a fim de repousar algumas horas. Seguiu depois a linha do Volga, cujas águas desapareciam sobre a massa compacta das embarcações. E pelo curso do rio pôde então reconhecer qual era o sítio que deixava. Aquela aglomeração de carros e barracas ocupava precisamente a vasta praça onde todos os anos se efetua a grande feira de Nizhny Novgorod, o que explicava também o agrupamento dos politiqueiros e boêmios, que se reúnem ali de diferentes pontos da terra. Uma hora depois, Miguel Strogoff dormia, talvez um pouco agitadamente, numa dessas camas russas que parecem tão duras aos estrangeiros. No dia seguinte, 17 de julho, mal rompia a manhã, já Miguel Strogoff estava acordado. Tinha ainda de passar 5 horas em Nizhny Novgorod, o que, para ele, era um século. Para preencher a manhã, só lhe restava o recurso de passear pelas ruas da cidade como fizera na véspera. As suas ocupações até ao momento da partida limitavam-se a almoçar, a fechar o seu saco de viagem e ir à estação de polícia para avisar o seu Podoroshma. Como não era homem que ficasse na cama depois de o sol nascer, levantou-se, vestiu-se, meteu cuidadosamente o ofício com as armas imperiais no fundo de um bolso praticado entre o bolso da veste, apertou esta à cintura com a cinta de mujik e fechou o saco de viagem, tornando a prendê-lo aos ombros. Feito isso, e não querendo voltar à cidade de Constantinopla, pagou a sua conta e saiu da hospedaria, dispondo-se a almoçar nas proximidades do cais de embarque. Por excesso de precaução, Miguel Strogoff foi novamente informar-se no escritório da companhia se o Cáucaso partiria a hora já indicada. Lembrou-se então pela primeira vez que, visto a jovem livoniana seguir a estrada de Perm, seria muito possível embarcar ela também a bordo do Cáucaso, devendo neste caso seguir
juntos à mesma direção. A parte elevada da cidade, com seu Kremlin, que tem 2 vassas de circunferência e que parece muito com de Moscou, estava a este ponto quase de todo abandonada. Um próprio governador deixara de residir nela. Em compensação, a parte baixa apresentava o movimento e a vida que faltava àquela. Miguel Strogoff, depois de ter atravessado o Volga, sobre uma ponte de barcos guardada por cossacos a cavalo, achou-se no mesmo lugar onde na véspera tinha tido seu encontro com o boêmio. Era um pouco fora da cidade que se fazia esta feira de Nizhegorod, com a qual não chega mesmo a poder competir a célebre feira de Leipzig. Numa vasta planície situada além do Volga, erguia-se o palácio provisório do governador-geral, onde, por ordem superior, este alto funcionário tem de residir durante todo o tempo da feira, a fim de vigiar de perto os diversos elementos que a ela concorrem. Esta planície estava agora coberta de casas de madeira simetricamente dispostas em ruas e espaços para não embaraçar os movimentos da multidão. Uma certa aglomeração dessas casas, de todos os tamanhos, de todos os feitios, formava um arruamento destinado a cada gênero especial de comércio. Havia o arruamento dos tecidos, o arruamento das peles, o arruamento das lãs, o das madeiras, o das obras de ferro, etc. Algumas destas casas ou barracas eram mesmo construídas com materiais desusados, umas com pequenas caixas de conserva em forma de tijolos e outras com grandes pilastras de carne salgada, isto é, com as variadas amostras dos diferentes produtos que os seus donos vendiam ao público. Singular maneira de fazer publicidade. Influenciado por essas ruas era já considerável. A influência por essas ruas já era considerável, atendendo que o sol andava fora desde as 4 horas da manhã. Russos, siberianos, alemães, cossacos, turcomanos, persas, georgianos, gregos, otomanos, índios e chineses, espécie de xadrez variado composto de europeus e asiáticos, andavam havia muito tempo discutindo e traficando. Tudo o que é suscetível de vender e de comprar parecia estar empilhado nesta praça imensa. Moços de fretes, cavalos, camelos, burros, barcos e carroças. Tudo que pode servir de transporte às mercadorias achava-se acumulado neste espantoso mercado. Pedras preciosas, peles, estofos de seda, cachemira das Índias, tapetes turcos, armas do Cáucaso, tecido de Esmirna e de Ispahan, armaduras de Tuflis, chás das caravanas, bronzes da Europa, relojoaria da Suíça, veludos e sedas de Leão, algodões da Inglaterra, molas e arreios para carruagens, frutos, legumes, minérios do Ural, malaquetes, lapis-lazuli, plantas aromáticas, perfumarias, plantas medicinais, madeira de construção, alcatrão, cordame, abóboras, melancias, etc. Todos os produtos da Índia, da China, da Pérsia, do Mar Cáspio e do Mar Negro, das Américas e da Europa estavam reunidos em comum neste ponto do globo. Bastante coisa, né? Era um movimento, um burburinho, um tumulto, uma vozearia difícil de descrever e para que tanto contribuía a animação ruidosa dos indígenas como a grita discorde dos estrangeiros. Achava-se ali mercadores da Ásia Central que tinham levado um ano para virem de conserva com suas mercadorias e que, acabada a feira, passaria outros anos antes de tornarem a ver em seus depósitos ou armazéns. Enfim, a importância desta feira de Nizhny é tal que a cifra das suas transações não se eleva a menos de 100 milhões de rublos. Não tenho ideia quanto é isso atualmente, mas é bastante coisa. As praças contíguas aos arruamentos dessa cidade improvisada ficavam nas diferentes barracas dos arlequins. Eram saltimbancos e acrobatas
ensurdecendo quem passava com suas desafinações das suas músicas destemperadas e com a influência dos seus buliçosos palhaços boêmios vindos das montanhas, lendo a buena dicha aos papalvos, que se sucediam zíngaros ou ciganos, nome que os russos dão aos egípcios, antigos descendentes dos coptas, cantando as suas canções mais animadas e dançando as suas danças mais originais, comediantes de teatro de feira, representando os dramas de Shakespeare acomodados ao gosto do público que afluía em massa. Depois seguiam-se nas grandes avenidas a exposição dos ursos que trabalhavam em liberdade e a exposição das feras, que atroavam os ares com seus rugidos estimulados pelo chicote cortante ou pelo ferro em brasa do domador. Finalmente, no centro da grande praça, onde havia um quádruplo círculo de diletante entusiastas, ouvia-se um coro imenso de marinheiros do Volga, sentados no chão como que estivessem a bordo de seus botes, coro simulando a São de remar e que tinha a dirigi-lo um chefe de orquestra, verdadeiro timoneiro desta barca imaginária. Por cima de toda a multidão agitada, costume caprichoso e encantador, uma nuvem de pássaros soltados das gaiolas onde os tinham trazido cobriam o céu de vez em quando, em troco de alguns copecos oferecidos caridosamente pelas boas alunas. É os antigos nesta feira abrirem os passarinheiros as portas aos seus alados cativos que, vendo-se em liberdade, vão voando e chorreando com seus gorjeios alegres. Era tal o aspecto da notável feira em Nizhny Novgorod, tal devia sempre conservar-se por espaço de 6 semanas. Acabado esse período vertiginoso, todo o tumultuar cessa, como por encanto, a partir da cidade alta, reassume o seu caráter oficial. A parte baixa recai na sua monotonia ordinária, e daquela enorme afluência de mercadores e feirantes, pertencendo a diversos países da Europa e da Ásia Central, não resta um só vendedor que tenha que vender, nem um único comprador que tenha que comprar. Convém ainda notar que desta vez a França e a Inglaterra tinham tido como representante na grande feira de Nizhny Novgorod 2 dos mais distintos produtos da moderna civilização, os Sirs Harry Blount e Alcide Jolivet. Os 2 correspondentes tinham vindo aqui buscar impressões em benefício de seus leitores e empregavam da melhor forma que podiam as poucas horas de que dispunham, pois não resta dúvida de que eles também iam embarcar no Cáucaso. Encontraram-se naturalmente nos arruamentos da feira e não se maravilhavam do encontro, uma vez que ambos indivíduos tinham por fim andar colhendo notícias para suas correspondências respectivas. Desta vez, porém, não se demoraram a conversar, limitando-se apenas a trocar um ligeiro cumprimento. Alcide Jolivet, optimista por índole, julgava que tudo corria regularmente e, como o acaso lhe tinha deparado cama e mesa com dificuldade, notou o fato de sua carteira com algumas frases muito lisonjeiras para a cidade de Nizhny Novgorod. Harry Blount, pelo contrário, que não encontrara ceia nem cama, vira-se obrigado a passar a noite ao relento. Daqui resultou que ele encarava as coisas sob um ponto de vista menos benigno, e que já meditava um artigo furibundo contra uma cidade onde as hospedarias rejeitam os hóspedes, apesar de estes não se oporem a ser escorchados física e moralmente. Miguel Strogoff, com uma das mãos na algibeira, segurando com a outra o seu cachimbo de cerejeira, parecia ser o mais indiferente e o menos apressado de todos os homens. Contudo, certas contrações de seus músculos superciliares revelariam a qualquer observador atento que ele dominava a custo a sua impaciência.
Havia perto de 2 horas que percorria as ruas da cidade para voltar invariavelmente aos arruamentos da feira. Girando por entre os diversos grupos, tinha já notado visível inquietação em todos os feirantes vindo das regiões vizinhas da Ásia. O movimento comercial ressentia-se dessa inquietação, que os pelotiqueiros, ginastas e equilibristas fizessem muita bulha para atrair concorrência, compreendendo-se porque estes pobres diabos nada tinham que perder com o êxito do bom ou mal do giro comercial. Outro tanto não sucedia aos negociantes russos, cujas transações com seus colegas da Ásia Central corriam perigo de se anular por causa da invasão tártara. Outro sintoma que não devia passar despercebido. Na Rússia, o uniforme militar aparece em toda parte. Os soldados confundem-se voluntariamente com a multidão, especialmente nessa feira de Nizhny Novgorod. Os agentes da polícia são, em geral, auxiliados por numerosos cossacos que, de lança em punho, mantêm a ordem nesta aglomeração de 300 mil estrangeiros. Ora, neste dia, os militares e os cossacos não apareciam na feira. Prevendo-se talvez alguma ordem de marcha repentina, tinham ficado todos nos quartéis. Contudo, se voltavam os soldados, sobravam os oficiais. Viam-se por todos os lados e desde a véspera que os ajudantes de campo, saindo do palácio do governador-geral, se espalhavam em diferentes direções. Havia, pois, um movimento desusado que só a gravidade dos acontecimentos poderia explicar. Os estafetas sucediam-se nas estradas da província, quer do lado de Vladimir, quer do lado dos Montes Urais. A troca de despachos telegráficos com Moscou e São Petersburgo era incessante. A situação de Nizhny Novgorod, pouco afastada da fronteira siberiana, exigia, portanto, sérias precauções. Era preciso não esquecer que já, por 2 vezes no século XIV, a cidade foi tomada pelos antepassados destes mesmos tártaros que a ambição de Feofar Khan arremessava em direção às estepes da Sibéria. Um funcionário importante, não menos ocupado que o governador-geral, era agora o diretor da polícia. Tanto ele como seus agentes, encarregados de manter a ordem, de atender às reclamações e de fiscalizar a fiel observância dos regulamentos, não descansavam um minuto. As suas repartições, abertas de dia e de noite, estavam constantemente cercadas, tanto pelos habitantes da cidade como pelos estrangeiros da Europa e da Ásia. Sucedeu que Miguel Strogoff se achava precisamente na praça central quando correu o boato de que o diretor da polícia fora chamado à presença do governador da província. Segundo se dizia, acabava de receber-se de Moscou um despacho importantíssimo. Efetivamente, o diretor da polícia fora chamado ao Palácio do Governo, e como que, por um pressentimento geral, começara a circular a notícia de que iam tomar providências de grande alcance. Miguel Strogoff ouvia todos os comentários que se faziam para eles tirar depois o provento que pudesse. Disse que mandaram desarmar a feira, dizia um. O regimento de Nizhny Novgorod recebeu ordem para marchar, acrescentava outro. Parece que os tártaros ameaçam Omsk. Lá vem o diretor da polícia, gritavam diferentes indivíduos ao mesmo tempo. A vozearia que se levantara subitamente foi se dissipando pouco a pouco, dando lugar a um silêncio absoluto. Era evidente que todos esperavam alguma comunicação grave por parte do governo. O diretor da polícia, prescindido de seus agentes, voltava do palácio do governador-geral. Acompanhava um destacamento de cossacos que iam obrigando o povo a fazer alas à força de golpes de lança, tão energicamente distribuídos como resignadamente aceitos. Um diretor da polícia chegou ao centro da praça e todos puderam ver que trazia na mão um papel. Continuava o silêncio de toda parte. Ele, então, levantando a voz, leu pausadamente o seguinte: Edital do governo de Nizhny Novgorod. Artigo 1.
Fica proibido a todos os súditos da Rússia ausentarem-se da província, seja qual for o motivo para isso alegado. Artigo 2º. São intimados todos os estrangeiros de origem asiática para saírem da província no prazo de 24 horas. E se você estivesse lá? Eu poderia ficar ou sair, eu estava livre. Se fosse eu que estivesse lá, não teria problema, porque, como não sou nem cidadão russo, nem asiático, podia ficar ou sair quando quisesse. Mas, por hoje é só. Se você gostou, clique em curtir, adicione esse vídeo aos seus favoritos, compartilhe com seus amigos, traga pelo menos um inscrito para o canal. Ok? Obrigado pela presença, obrigado pela audiência. Até amanhã com mais história e tchauzinho!